A gente já começa com trechos da entrevista de Lula ao portal Brasil 247. Vamos ver a parte em que o presidente usou um palavrão ao revelar que desejava se vingar do ex-juiz e atual senador Sérgio Moro. Mas, por exemplo, de vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu esse Moro. Sabe? Não, vocês cortam a palavra. Não, é quando eu falava assim, olha, quando eu estou aqui para me vingar dessa gente. Sabe? Eu falava todo dia que ele visitava lá. E essa fala repercutiu. O senador Sérgio Moro, em entrevista à CNN Brasil, afirmou que o presidente tenta desviar o foco das falhas que o governo tem cometido. Vamos assistir. Olha, eu repudio essa fala do presidente Lula. É uma fala de baixo calão, utilizando termos grosseiros, uma forma que eu nunca me reportei a ele. E a gente vê aí algum desequilíbrio, porque o presidente já chamou agricultores de fascistas, já disse que não confiava nos militares. Ontem fez uma fala absurda sobre livros de economia que já teriam sido superados. E o que a gente percebe é uma tentativa de diversionismo em relação às falhas do governo. Quando o presidente utiliza essa linguagem ofensiva, de baixo calão, contra mim, a meu ver, ele gera até um certo risco pessoal para mim, para minha família, colocando a gente de uma maneira... Eles falam muito, né? Tal do discurso de ódio. Eu nunca me proferi palavras desse tipo. Eu fiz o meu trabalho como juiz e agora estou fazendo o meu trabalho como senador. Estou na oposição, estarei na oposição, mas uma oposição racional. Muito bem, a gente viu aí as declarações do Lula e do Sérgio Moro que deu entrevista mais cedo aqui à CNN Brasil. O que você destaca desse embate? Raquel Landim, boa noite. Felipe, acho que tem algumas coisas que a gente precisa pontuar. Primeiro, ali na entrevista, o Lula está se referindo, ele está relembrando um episódio do passado. Ele diz que na cadeia, quando recebia ali procuradores, ele tinha essa vontade, né, de se vingar, não vou usar a mesma palavra, do Sérgio Moro. Então, ele está se referindo a um episódio do passado. Como não ocorre a pergunta, ele não está falando do presente. Então, a gente não sabe se segue esse desejo de vingança. E aí fica a dúvida, ele vai usar o cargo que ele tem hoje como presidente da República para fazer esse desejo de vingança? Esse desejo de vingança permanece agora que ele detém o cargo de presidente da República e agora que o juiz Sérgio Moro tem o cargo de senador da República? Não sabemos, né? Não foi colocado para ele, a gente não tem como afirmar por X, Y, Z, mas fica uma dúvida muito pertinente diante da declaração dele e de todo o histórico, né, entre os dois. Outro ponto que eu acho também importante a gente ressaltar é a questão de como que parece que vai se organizando essa história. Você cria uma situação política muito delicada, porque a partir de agora, se o Moro tiver qualquer tipo de problema, vamos colocar assim, no TSE ou qualquer outro tipo de coisa em relação a campanhas, etc., vai pairar uma sombra de perseguição do Lula. Ele mesmo se coloca nessa situação. Ele está se colocando, porque ele está investido, imbuído do papel de presidente da República, como alguém que, né, teoricamente, politicamente, está perseguindo um senador da República. Então, ele se coloca ali dentro de uma armadilha. Joel, o que chamou mais a sua atenção? Pois é, primeiro ponto, importante ressaltar isso que a Raquel colocou, ele estava reportando como ele se sentia naquele período que ele estava preso, né? Desde lá até aqui, o que ele diz, em geral, quando ele fala no tema vingança, é que ele não vai governar, isso falava na campanha, que não governa pensando em vingança, né? Mas uma fala como essa, que nos lembra daquilo, sem dúvida,
ela abre a dúvida, ela abre a pergunta. Porque, afinal de contas, esse tema, eu acho que é um dos temas mais vulneráveis para o Lula, para o discurso dele, para tudo que ele representa, sabe? Porque a posição que ele defende para estar ocupando a cadeira de presidente da República, a posição que ele precisa defender publicamente é: nada daquilo aconteceu, não teve corrupção, foi tudo uma conspiração, foi tudo uma armação contra mim para me pegar. Só que é óbvio que isso não é verdade, né, gente? É óbvio que existiram os escândalos de corrupção. Tem gente que exagera, que diz era tudo o Lula. Não era, tinha vários partidos, mas quem estava na frente, quem estava acima, era o governo PT, era o Lula. Então, era algo que já existia, supostamente, segundo algumas delações, inclusive, já existiam em outra escala, antes mesmo do governo Lula, por exemplo, com o Odebrecht. Mas o fato é que abriu-se e muito a goela da corrupção ali. Talvez se fosse outro partido, a dinâmica fosse a mesma, nunca saberemos. O fato é que abriu, se transformou um dos grandes, talvez o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, em valores, tá? Em valor, em magnitude de reais, e tinha o Lula e o PT acima, coordenando, comandando a relação do partido, do governo, os partidos aliados, as estatais e contratos com empresas privadas. Os desvios de dinheiro público foram reais e foram para diversos partidos. Foram para o PT, sem dúvida, mas vários outros também, inclusive PSDB, MDB, uma série de partidos, quase todos os partidos acabaram participando disso. Agora, essa posição, uma posição minimamente realista, que diga, olha, talvez tenha tido problemas no processo do Lula, nem vou entrar nesse mérito agora. Mas talvez tenha tido problema, mas existiu, é óbvio que existiu. Tanto o Petrolão que eu estou falando agora, mas também o mensalão lá atrás do PT comprando votos no Congresso. É óbvio que existiram, é óbvio que foram reais. Só que o Lula não pode afirmar isso. E ao não poder afirmar isso, ele se coloca, então, numa posição quase de negacionismo, de teoria da conspiração, posições indefensáveis e que tem como única saída possível. Então, bom, se não existiu, se esse discurso é real, então todo mundo que participou desses julgamentos é um grande, um criminoso. Essa é a única conclusão possível. Portanto, sempre que esse tema surgir, o Lula vai se colocar nessa posição, a meu ver, impossível, que é simplesmente negar a realidade que todos viram e, em última análise, pede para devolver o dinheiro também para a Suíça, porque, inclusive, bilhões de reais foram devolvidos dos desvios. É a narrativa que sempre aparece em todos os quadros do PT quando surge esse tema da corrupção, principalmente na Petrobras, é que, acho que o Lula já respondeu sobre isso, o Haddad já respondeu sobre isso, foram alguns diretores da Petrobras, como se atrás desses diretores não tivessem políticos que os apadrinhassem e levassem o dinheiro até os partidos políticos. E vamos registrar que José Dirceu está condenado, né, em 3 instâncias. Ele teve a sua condenação mantida. Houve uma alteração na dosimetria da pena. Agora, a condenação de José Dirceu no escândalo do Petrolão por recebimento de R$2 milhões de suborno de uma empresa, ela foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça. José Dirceu é petista, portanto, essa alegação de que o PT não tem absolutamente nada a ver, só nesse caso específico, já vai para o espaço. É claro que ele ainda está respondendo ao processo em liberdade. Todas as pessoas ricas, com dinheiro para pagar advogado até a última instância, elas têm muito tempo ainda para tentar encontrar ali razões processuais para acabar com o processo eventualmente anulado. Agora eu pergunto para a Gabriela, dando boa noite a ela, o seguinte: o Lula muitas vezes cita o Nelson Mandela, que passou 27 anos na prisão. E o Mandela é elogiado muitas vezes em diversos lugares do mundo justamente pela sua ausência de rancor, justamente pela sua ausência de revanchismo, de desejo de vingança contra aqueles que o colocaram na cadeia ou que de alguma forma foram complacentes com aquilo. O Lula não consegue ser igual ao Mandela e deixar esse passado para trás? Boa noite, Felipe, Raquel, Joel, Hélio e a todas e todos que estão nos acompanhando. Bom, primeiro gostaria de fazer uma ressalva, né? A fala inicial do Felipe, não sei se foi do editorial, foi a opinião do Felipe, mas é importante que as pessoas saibam que Lula é inocente como se nunca tivesse sido processado. Os processos contra ele foram anulados. Então, essa falácia de que houve condenação em primeira, segunda, terceira instância é uma falácia e no mundo jurídico não existe, porque a partir do momento em que os processos são anulados desde o início, esses processos jamais existiram. E se os tribunais foram enganados, como os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal admitiram no julgamento,
pela parcialidade, suspeição e corrupção do sistema de justiça, né, do Paraná, isso não é responsabilidade deles, não é responsabilidade da segunda, da terceira instância, a má intenção, a parcialidade do juiz que, tão logo aprisionou o candidato que estava em primeiro lugar nas pesquisas, foi nomeado ministro da Justiça de Bolsonaro. E isso nunca foi investigado, né? Enfim, agora está aí senador. Achei um absurdo a vitimização do Sérgio Moro após a fala do Lula. O Lula está desabafando. Ele foi preso injustamente, ele se sentiu preso injustamente, ele estava numa situação de prisão, ele não pôde visitar o irmão, né, participar do velório do próprio irmão. Ele perdeu o neto preso, né? As investigações da Lava Jato causaram um estresse na família dele que ele perdeu a primeira esposa. Então, aquela condução coercitiva que foi reconhecida como ilegal, tudo isso que ele passou, é lógico, qualquer pessoa ficaria ressentida. Então, ele estava desabafando para os jornalistas, olha, quando eu estava preso, eu estava com muita raiva, eu estava me sentindo injustiçado, eu queria, né, naquele momento eu queria vingança, mas depois que ele foi solto, ainda durante todo o período eleitoral, nunca mais você viu qualquer gesto de Lula falando novamente em vingança. A gente sempre ouve agora os discursos de agora, e as atitudes dele de agora vamos olhar para frente. Então, ele só estava desabafando do sentimento dele quando ele estava aprisionado, e é legítimo. Eu ia ficar muito, né, não vou falar, muito pé da vida de estar presa injustamente, de não ir visitar o velório, de não participar do velório de uma pessoa querida. Então, eu acho que não tem sentido. Raquel, concordo com a sua fala inicial. Obrigada, Raquel, por contextualizar os fatos como eles. Os fatos aqui, só para pontuar, estão contextualizados desde a raiz, desde sempre nesse programa. Os fatos jornalísticos, eles continuam vigorando e o histórico, a cronologia sempre vai ser pontuado, independentemente de quem defende, fulano ou beltrano. Então, o Lula, ele foi condenado em primeira instância pelo Sérgio Moro, ele foi condenado pelo TRF4 de Porto Alegre, em segunda instância, ele teve a condenação mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, no caso do triplex do Guarujá. Depois, o STF, contrariando o STJ, que havia declarado que a competência era mesmo da 13ª Vara Federal de Curitiba, declarou que a 13ª Vara Federal de Curitiba não era o lugar apropriado para o processo ter começado. E mandou esse processo para Brasília e declarou em seguida, quando Gilmar Mendes pautou a suspeição do Sérgio Moro, da qual ele tinha pedido vista mais de 2 anos antes, o que hoje com a nova regra da Rosa Weber seria impossível, também houve a declaração de parcialidade do juiz Moro. Em Brasília, esse caso foi analisado pela juíza e ela decidiu que o processo seria extinto por prescrição, que é o término do transcurso do prazo legal para o Estado punir o réu. É um tempo que fica diminuído em razão da idade do Lula acima de 70 anos. Em relação à proibição do Lula de ir ao velório do irmão, isso não foi decisão da primeira instância, não foi decisão do juiz Sérgio Moro, foi decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal, se eu não me engano, nesse caso, Dias Toffoli, o que gerou, inclusive, uma rusga ali entre eles. Raquel, queria pontuar, Diego? Não, eu queria só fazer E só registrando também que todas as falas aqui foram devidamente contextualizadas, né? Eu registrei que o Lula estava falando sobre o que ele respondia a quem fazia aquela pergunta se estava tudo bem na prisão. E o segundo momento, que é outra fala que a gente não mostrou em vídeo, que é de agosto de 2020, também foi devidamente contextualizado. O resto são fatos que aparecem todo dia aqui no Arena, que não tem problema nenhum em mostrar a cronologia deles. Diga, Raquel. Não, só pontuar rapidamente, quando a Gabriela diz que o processo foi extinto, ela tem toda a razão em dizer que quando um processo é extinto, realmente, diante do judiciário brasileiro, a pessoa recupera todos os seus direitos. Tanto que o Lula está aí, o status jurídico, ele está aí, foi eleito. Agora, a gente partir do pressuposto que um juiz acaba enganando ou corrompendo os outros 7 ou 8,
que analisam esse processo, aí já acho um pouco mais complicado. E aí a gente tem a diferenciação entre a questão que o Joel bem pontuou, entre a questão estritamente jurídica, que é quando os processos são extintos, e aí, por questão jurídica, a pessoa é inocente, porque perante a lei, se ela tiver sido julgada e considerada inocente, ela é inocente. Se tiver sido extinto ou anulado, a presunção de inocência, ela também é inocente. Quanto o julgamento político, e aí a gente olha para os casos do Petrolão, para todas as evidências que se juntaram, para os réus confessos, para o dinheiro que foi entregue, para todas as relações que foram feitas entre os diretores da Petrobras e os políticos e os partidos, e aí a gente não tem como negar a existência do Petrolão. Aí é uma questão aí da existência dos fatos de corrupção e de todo o impacto político que a sociedade brasileira assistiu. Além da existência dos fatos relacionados ao próprio Lula, quer dizer, independentemente dos processos, há coisas que aconteceram. Por exemplo, o Instituto Lula recebeu 4 milhões de reais de doação da Odebrecht. As empresas de palestras receberam milhões de reais de 6 empreiteiras que formaram aquele clube na Petrobras. Então, esses são fatos históricos, cada um julga, faz o seu julgamento político, o seu julgamento moral, etc. É que eles são independentes dos resultados de processos sobre casos de imóveis. São fatos jornalísticos que terão de ser sempre apontados. Hélio Beltrão ainda precisa falar, diga aí. Eu preciso responder a Raquel, gente. Pode falar, Gabriela. Bom, Raquel, com relação à contaminação das provas em primeira instância, é importante pontuar que as provas, que a investigação, ela se dá na primeira instância. Os tribunais, eles lidam com as provas que foram produzidas na primeira instância. Então, o fato de que Moro contaminou desde o início o processo acaba enganando, obviamente, né, a percepção dos demais julgadores. Isso é uma coisa, por isso a anulação dos processos. E se o processo prescreveu ou não prescreveu, a própria partida, o início da investigação se deu por essa equipe que estava sob o comando de Moro. Poderia-se dizer que, se fosse o processo iniciado em São Paulo, em Brasília, o Ministério Público optasse por sequer denunciar, porque a opção por entrar com a denúncia também veio de um dono da ação contaminado. E sim, Felipe, a gente tem que pensar nos fatos históricos, fatos políticos, mas o fato real é que Lula não foi condenado por nada, por nenhum processo de corrupção. Então, falar no ar que existe corrupção e tentar ligar contra Lula sem um processo, sem um julgamento... Então, nada disso foi falado, Gabriela. Aqui a distorção das palavras do âncora não vai dar, vou ter que interromper para pontuar os fatos. Não foi falado isso que você acabou de dizer. A gente traz o histórico de condenações e mostra o que aconteceu no final do processo. Quem pautou isso hoje foi o Lula, ao declarar aquilo que declarou e que a gente viu. Por isso que a gente está trazendo esse background aqui, que nem é o foco da discussão. O foco da discussão é o presidente da República trazer à tona que ele quer o juiz que o condenou em primeira instância, num processo que sim, acabou extinto por prescrição, e que ele queria se vingar dessa gente. Ele coloca isso no passado, evidentemente, se referindo ao tempo em que ele estava na cadeia, agora desperta uma dúvida sobre o comportamento dele como presidente. Diga, Joel. Eu queria uma linha só sobre esse tema. A Gabriela achou esse um ponto importante de debate. Às vezes cria-se a impressão de que a gente não pode falar de nenhum crime caso ainda não tenha sido condenado, ainda mais na última instância. Exatamente. Mas se for assim, a gente não pode... Quantas vezes a gente não discute o governo Bolsonaro, por exemplo? Um monte de acusações, o meu ponto um monte sempre. de possíveis crimes, não tem condenação nenhuma contra ele. É claro, eu não vou aqui cravar, ele é culpado, ou ele é condenado, ou ele é um crime chamado de criminoso. Isso não. Mas os fatos a gente vai ter que discutir, levantando, inclusive, quando tem evidências fortes para mostrar que, olha... muito provavelmente é culpado. Como é o caso das joias, quando o chefe de ordens dele pega um militar e leva para fazer pressão no servidor da Receita. O julgamento já foi feito? Não, a investigação está em curso, mas tem uma evidência muito forte. Tem que falar disso, né? Não pode fingir que não existe. Hélio Beltrão, agora sim, por favor. Vamos lá, eu tenho pouco a acrescentar ao que você já colocou, Felipe. Mas eu diria o seguinte, me parece que o Lula, embora estivesse se referindo ao que ele estava pensando no passado, ele falou isso hoje. Eu acho que ele está realmente com vontade de vingança, com uma atitude revanchista. Ele fala muito em reconstrução.
mas quando ele abre a boca, está muito ainda nessa coisa de revanchismo, ou seja, um pouco hipócrita isso. E eu acho até, Felipe, que é comum que presidiários, principalmente aqueles presidiários, Felipe, que não admitem a sua própria culpa, que não admitem seu próprio crime, que não admitem seus próprios erros, desejem cometer uma violência ou se vingar do policial que os prendeu, dos juízes que os prenderam. Então, eu acho que isso é bastante natural. E acho que a gente tem que lembrar, o Sérgio Moro, que falou muito bem, o senador Sérgio Moro, não é tão incomum assim isso de fato acontecer com presidiários, que quando saem da prisão e fazem esse tipo de coisa. Então, sim, é relevante o que o senador Sérgio Moro falou, porque isso, essa chamada a uma vingança, o presidente da República falando sobre isso publicamente, né, isso aí, sem dúvida, pode incentivar gente a querer cometer uma violência contra os juízes ou quem quer mais que tenha condenado e ajudado a condenar o Lula. Então, eu acho muito negativo que isso esteja acontecendo. O Lula está me parecendo cada vez mais um autocrata centralizador com um desejo de vingança, e isso é muito negativo. Então, é a sua opinião, né? Sim, acho que o juiz Sérgio Moro tem ali suas razões para ter o seu medo. A gente discute aqui muitas vezes essa incitação aos crimes de ódio. É complicado quando uma personalidade pública, né, vem e faz declarações tão fortes, mas só é importante pontuar de novo que ele estava falando do passado. A gente não tem como saber, porque não foi feita essa pergunta, né, diretamente. Presidente, o senhor continua com esse desejo de vingança contra o Moro? Então, não sabemos. Mesmo se ele tivesse, ele responderia não, como a gente sabe que o Lula, como ele se comporta. O ponto é que ele falou isso hoje. Mas não sabemos. Ele falou isso hoje, mas não sabemos. O Moro, hoje em dia, não é mais juiz. Ele é um político também. Ele aproveita para dar uma valorizada ali também. Ele foi citado bom momento, com razão. Não estou criticando isso, mas todo político foi citado de uma maneira negativa, vai aproveitar para dar sua entrevista, falar do risco e tudo. Isso faz parte do jogo. Mas eu tenho uma crítica em relação a isso. Eu apurei muito de perto todas as investigações da Operação Lava Jato e das operações ali que se desdobraram, principalmente as operações de investigação da JBS, e existe sim um certo ressentimento no Ministério Público, entre os delegados da Polícia Federal, porque no momento em que o Moro entra na cena política, ele desacredita politicamente o trabalho de todos aqueles delegados e todos aqueles procuradores. Já conversei com muitos que se queixaram para mim sobre isso, porque politicamente ele pode ter todo o direito de querer fazer parte da política, abandonou ali o judiciário, mas politicamente ele lançou essa dúvida, de novo, uma dúvida em relação ao trabalho de todos esses procuradores que fizeram um trabalho aí de investigação pesado desses casos de corrupção e legitimou de alguma forma essa narrativa do PT de sempre colocar em questão o trabalho que foi feito. Foi o oposto, né? Foi o oposto da intenção do Moro quando entrou no governo, pelo menos a declarada, mas que eu acredito mesmo, que era institucionalizar, né? Eternizar, perenizar o tipo de trabalho que a Lava Jato foi capaz de fazer. Acabou que depois de passada toda essa história, mas aí no momento colocou que ele em xeque, colocou em dúvida. Exato, ele acabou tendo o efeito contrário. Ministro de Jair Bolsonaro. Foi uma ingenuidade. Ouvi isso de diversos procuradores. Eu não chamaria de ingenuidade para uma pessoa que está nesse cargo, mas enfim. Eu só achei, só para completar, que o senador Sérgio Moro foi bastante ponderado. Ele não reagiu raivosamente, etc. Ele lamentou o fato de que o presidente da República diga publicamente aí, em entrevista, dizendo que quer se vingar, que quer ferrar o juiz Sérgio Moro. Isso é inadmissível. Eu acho que o Sérgio Moro foi até comedido.